momento especial aí de vigília, buscando a Deus, buscando uma maior consagração. Eu tenho visto, assim, até emocionado, né, esse momento de despertamento da Igreja de Deus. Eu imagino, assim, quando que antes da pandemia, num sábado à noite, dia internacional da lanchonete, né, coisa parecida, quando que num sábado à noite nós teríamos aí centenas, milhares de pessoas reunidas virtualmente para estudar as profecias. Isso é algo realmente é, inédito, né, na história da nossa igreja. Claro que temos os desafios também que vêm com essa pandemia, com essa situação que nos pegou a todos de surpresa, mas eu posso dizer assim que há alguns efeitos colaterais positivos, é ver realmente que boa parte da igreja tem despertado para conhecer mais a palavra de Deus, coisa que talvez não tenha feito em tempos de bonança, né? Mas infelizmente nós somos muitas vezes assim, né? Precisamos de um aperto, de uma situação probante para perceber que realmente precisamos mudar alguma coisa em nossa vida. Mas que seja assim, né? Que não importa o motivo, mas que nos aproxime de Deus. Então isso é uma bênção e graças a Deus a igreja está aproveitando esse momento, sim, por meio dessas lives, por meio de evangelismo virtual, estudos bíblicos têm sido feitos, né, à distância e pessoas estão sendo alcançadas neste momento. Deixa eu só partilhar um pequeno testemunho com vocês. Assim que a quarentena começou, uma professora lá do NASP, do curso de arquitetura, me procurou pelo WhatsApp e perguntou se eu conhecia alguma série de estudos bíblicos que tivesse foco nas profecias bíblicas, mas com uma linguagem mais voltada para o público de fora, especialmente ela estava pensando mais nos professores, colegas de trabalho dela, de fora da rede adventista, que a procuraram fazendo perguntas sobre a Bíblia. Veja só, professores agnósticos, professores de outras correntes ideológicas que não tinham interesse antes em assuntos bíblicos, a procuraram para perguntar o que está acontecendo com o mundo. Porque, óbvio, qualquer pessoa percebe que alguma coisa não está nos trilhos, né? Que alguma coisa está muito errada com esse planeta, um ano que mal começou, né? Mal chegou à metade. O que será que mais nos aguarda aí pelos meses que vêm, né? E aí eu me propus gravar uma série que eu intitulei A Profecia, são 11 capítulos, né? Coloquei lá no meu canal no YouTube, justamente para esse público, pessoas que não têm talvez um conhecimento mínimo necessário para entender as profecias bíblicas. Quando que esse tipo de pessoa realmente teria interesse, quem sabe, em conhecer mais a fundo a palavra de Deus? Então, eu creio que Deus está permitindo, não causando, isso é sempre bom reforçar, né? Deus não causa as tragédias de modo algum. Satanás é quem estuda os laboratórios da natureza, como diz Ellen White, né? Emprega o seu poder tanto quanto Deus permite para causar destruição, mas Deus usa essas coisas para trazer os seres humanos de volta para si. Eu me lembro, nesses momentos, daquilo que o grande ex-ateu C.S. Lewis dizia ser o megafone de Deus, porque Deus fala sussurrando, Deus fala de várias maneiras com os seres humanos, mas muitas vezes ele se vê como que obrigado a usar um megafone, que vem, às vezes, em forma de perdas, de catástrofes, situações complicadas, mas que fazem as pessoas olhar para o alto e perceber que aqui na Terra não temos recursos para lidar com tudo isso, para perceberem que os recursos humanos são limitados, são frágeis, e só, como diz o Salmo, né, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, não dos montes, não das coisas humanas, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, e já está longa demais essa introdução, eu louvo a Deus, sim, por coisas como vocês estão fazendo, né? Momentos de reflexão, de consagração, de busca do poder do alto, para que a Igreja de Deus possa terminar essa obra e vermos logo Jesus voltar, que é o nosso grande desejo, sem dúvida nenhuma, né? Que esses momentos virtuais transformem em poder real em nossa vida, para alcançarmos as pessoas que precisam ser alcançadas, a fim de que Jesus volte. Ok? Vamos fazer uma breve oração, porque agora vamos começar um outro estudo nessa vigília, né? E já deixe aí a sua Bíblia aberta, nós vamos para o Apocalipse, capítulo 13, e se quiser já abri-la, para que nós oremos sobre a Bíblia agora, é o que nós faremos. Feche os olhos. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos aqui passando, reunidos com um propósito tão nobre de buscar a Tua presença, de compreender mais o tempo que estamos vivendo e também receber poder para cumprir a missão que ainda está sob nossos ombros.
Agora pedimos mais uma vez que teu Santo Espírito nos unja e possamos compreender tua mensagem, assim como já temos compreendido com o que já foi falado anteriormente. Dá-nos a tua paz, Senhor, abençoa cada irmão que está conectado conosco neste momento e conecta-nos mais uma vez com o teu trono. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora sim estamos preparados para ler a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, como eu disse, a abrir em Apocalipse capítulo 13. Eu vou ler alguns versos aqui desse capítulo, porque eu entendo que um adventista conhece muito bem esse texto aqui, né? Começando aqui com o verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui você vê uma clara alusão a Daniel 7, né? João faz uma ponte ali com aquele capítulo. Verso 3. Então, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Só uma pausa aqui antes de eu prosseguir. Existem alguns pregadores hoje, parece que querendo ressuscitar aquela corrente de interpretação chamada futurista. E tem alguns desses que estão aplicando, por exemplo, esse período aqui de 42 meses, que em Daniel é o mesmo período de 1260 anos, que também aqui no Apocalipse é o mesmo período de 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então tem pessoas que estão jogando isso para o futuro, como se esse período aqui se cumprisse literalmente, como dias literais, após o fechamento, após o decreto dominical. Isso é uma violação do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia traz paralelismos muito claros que mostram que esse período histórico aqui, ele se cumpre de 538 a 1798, que foi o período de supremacia papal, em que a Igreja de Roma teve poder de perseguir, prender e até matar pessoas, né? Como os valdenses, por exemplo, que foram punidos por pregar o evangelho, por ser fiéis. Então não faz sentido algum jogar esse período para o futuro. E mais, né? Ellen White é muito clara no livro Grande Conflito, por exemplo, em afirmar que é exatamente isso que eu estou dizendo. Esses 1260 anos, dias transformados em anos, porque sabemos que em profecia um dia literal equivale a um ano, né, profético. Então, esses 1260 anos se cumprem exatamente entre 538 e 1798. Portanto, se você encontrar algum vídeo, alguém que esteja ensinando que essas datas, esse período histórico é jogado para o futuro, saiba que essa pessoa está violando a hermenêutica bíblica e aquilo que Ellen White afirma categoricamente em livros como O Grande Conflito. E você tem que fazer a sua escolha, né? Se você fica do lado da igreja, que se pauta pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, lembrando que o Espírito de Profecia é uma das qualidades, características da igreja verdadeira do tempo do fim. Lembra Apocalipse 12, 17? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. A explicação para isso está em Apocalipse 19, 10. Então a escolha é sua. Você é livre para escolher seguir o povo remanescente de Deus, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, ou aventureiros escatológicos, né, que ensinam coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus e com aquilo que Deus revelou por meio de sua serva, Ellen White. Prosseguindo aqui, então, versos 11 e 12. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E do 15 até o 17, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada uma marca, uma certa marca na fronte
ou na mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Como eu disse, é um texto bem conhecido, só quis ler para recordar. Aqui fala de uma perseguição religiosa, de uma perseguição que acaba sendo também realizada pela união de dois poderes, um poder religioso e um poder estatal, primeira besta e segunda besta, e no fim da história deste mundo, um reerguimento daquele sistema perseguidor que foi possível graças à união entre igreja e Estado. Então, o fazer uma imagem à besta é justamente o ressurgimento desse poder perseguidor e, como diz o texto, até capaz de matar pessoas, porque haverá não só um decreto dominical, um decreto que privará as pessoas de certas liberdades, como também, no fim mesmo, um decreto de morte. Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, um material aqui que eu tenho, uma apresentação em Prezi, que eu creio vai ajudar-nos no nosso estudo aqui do assunto. Está aqui o novo mundo depois do 11 de setembro e do coronavírus. Estão vendo bem aí? Chegou a tela de vocês? Ok, perfeito. Vamos lá. Lemos então esses textos, Apocalipse 13, vários versos que falam de duas bestas, fala de blasfêmias e perseguição, adoração imposta e da famosa marca da besta. O que isso tem que ver com os atentados ali de 11 de setembro e depois com o coronavírus, com essa pandemia, né? Que relação tem uma coisa com as outras? Vocês que têm uma certa idade aí como a minha, né, devem se lembrar, porque eu assisti esse atentado ao vivo, eu estava na redação da CPB no dia, alguém nos chamou ali assustada, venham aqui ver na sala de reuniões, a TV estava ligada, ao vivo, e ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, quando às 8h46 da manhã, uma torre foi atingida por um avião. Parecia um acidente, até que às 9h03, pontualmente, um segundo avião atinge a segunda torre do World Trade Center. E aí a gente concluiu que não podia ser mais um acidente, era coincidência demais. E esse dia ficou marcado realmente na história, né? A terça-feira fatídica do 11 de setembro de 2001. O que sobrou das Torres Gêmeas foi isso aí, né? Escombros, depois de algumas horas ali as torres incendiadas, né? A estrutura não suportou mais, as vigas derreteram e tudo veio abaixo, né? Cerca de 3.000 pessoas perderam a vida nesse dia terrível, né? Nesse dia fatídico. Veja, não foi só ali, né? O planejamento dos terroristas da Al-Qaeda era também atingir o Pentágono, né? Também atingir a Casa Branca, ou o Capitólio, mas acabaram não conseguindo ter o sucesso nesse caso, porque o avião que atingiu o Pentágono, causou algum estrago, mas não foi tão grande assim como eles queriam, né? E o avião que iria para a Casa Branca foi derrubado pelos passageiros que conseguiram dominar os terroristas. Foi isso. 19 sequestradores e 3.000 pessoas mortos nesse dia. O meu amigo e colega de trabalho, né, Ruben Holdorf, que é professor de jornalismo lá no UNASP, campus Engenheiro Coelho, na época, pouco depois escreveu um artigo analisando esse atentado, e ele então escreveu o seguinte, que a rivalidade entre o governo e a imprensa se iniciou logo após os atentados do 11 de setembro, quando a então conselheira nacional de segurança, Condoleezza Rice, solicitou à imprensa nacional evitar qualquer notícia prejudicial à ordem no país. Os chefes de redação, Guthrie e Guthrie, dos jornais City Sun e Daily Courier, respectivamente, ousaram cumprir a primeira emenda e criticar o presidente. Amargaram a demissão, configurando-se assim o princípio da derrocada da primeira emenda e o primeiro abalo contra a democracia. Qual é a primeira emenda americana? É justamente aquela que permite liberdade de imprensa, liberdade de culto. E o que aconteceu após o 11 de setembro? O governo americano interferiu de tal forma que estava proibindo que a imprensa fizesse cobertura do assunto. E aí 2 jornalistas que desobedeceram essa determinação foram, estranhamente, demitidos. Então você começa a perceber que há um enfraquecimento, né, de certas liberdades que sempre foram muito apreciadas, né, e ali nos Estados Unidos. A primeira delas, a liberdade de imprensa. Mas não para por aí, né? Segundo a matéria que foi publicada também 10 anos depois do atentado, uma matéria especial, super interessante, eu sei que a fonte não é muito boa, mas só para vocês verem como que o mundo secular já estava analisando o assunto também, né?
Diz assim o texto: os Estados Unidos tomaram medidas radicais, o governo passou a grampear secretamente e-mails e telefonemas da população, criou cadeias à margem da lei, como a cadeia de Guantánamo, né, que não obedece às regras judiciais do país, e usou tortura contra os suspeitos de terrorismo, que podem ser presos por tempo indeterminado, mesmo sem provas ou sequer uma acusação concreta. Por tudo isso, há quem diga que os Estados Unidos se tornaram um estado policial. Olha que interessante, né? Porque quando a gente estuda ali atentamente Apocalipse 13, a gente percebe que a segunda besta, ela começa a sua história falando como um cordeiro, tinha até 2 chifres, né, semelhantes aos de cordeiro. Pacífica, uma nação de liberdades, e de fato começou assim quando os pais peregrinos vieram da Inglaterra em busca de liberdade de culto, não é? Só que com o tempo, essa nação cordeiro, ela termina falando como um dragão. E esse é um processo lento, gradual, não é? E a gente vê aqui a imprensa percebendo já uma mudança, né, de tom após esse terrorismo, com a América sendo uma espécie de estado policial. Isso aqui se reveste de uma força muito maior agora, né? Eu não tive nem tempo de atualizar essa apresentação, porque o ano 2020 está sendo realmente atípico, né? Com essas rebeliões, com essas manifestações, algumas pacíficas e legítimas, outras absurdas, que envolvem pilhagem, envolvem violência física, ataques contra o patrimônio público ou privado. Com isso tudo, nós estamos percebendo, não sei se vocês têm acompanhado, mas o discurso de Donald Trump tem sido cada vez mais firme, né, mais duro contra essas coisas. E possivelmente veremos de novo um estado, digamos, policial se levantando. Toque de recolher, lei marcial, são suspensões, né, da lei que garante certas liberdades, como eu disse. E nada como uma crise intensa para que isso aconteça. Então, vejamos aqui no 11 de setembro alguns desdobramentos, né, e que estão acontecendo de novo agora, e eu creio que uma escala até muito maior do que aquela. Por exemplo, algumas leis foram declaradas, foram assinadas, né, por Bush, na época, o presidente George Bush, como, por exemplo, essa aqui, em 2006, do ato de comissões militares, que dava ao presidente norte-americano a autoridade para instituir tribunais militares à parte do sistema judicial, com o propósito de julgar, veja só, combatentes inimigos ilegais. Então quer dizer que era um tribunal militar que iria julgar só militares? Não. O detalhe é que qualquer cidadão americano que estivesse sob suspeita de atividades terroristas poderia ser considerado um combatente inimigo ilegal. Guarde essa informação, isso aqui é muito interessante. E essa lei existe ainda hoje, tá bom? Qualquer um que for tido como terrorista, e o Donald Trump queria categorizar, né, classificar os manifestantes como terroristas. Por quê? Porque daí eles se enquadram debaixo dessa lei e podem ser presos sem qualquer tipo de acusação, assim, sem julgamento, e até podem ser condenados também dessa forma. É um tribunal militar, é um momento de crise, né? E a gente vê que em Apocalipse 13, o texto que a gente leu, né, existe ali um tipo de atuação opressora, né, persecutória, que pode ser também comparada, quem sabe, a essa questão dos combatentes inimigos ilegais, né? O meu amigo pastor Sérgio Santelli escreveu um artigo também, algum tempo atrás, em que ele diz o seguinte, ó, ali tem as aspas, ó, o evento também mostrou, o 11 de setembro, claramente que diante de uma tragédia de grandes proporções, as pessoas abrem mão de sua liberdade em troca de promessa de segurança. E ele diz mais, a pergunta é, não poderia também a lei dominical ser imposta em outro futuro cenário de uma tragédia de grandes proporções, quando a segurança mais uma vez fosse trocada pela liberdade? Eu creio que você perceberá ao longo dessa minha exposição que sim, isso é uma realidade. Quando as pessoas estão com medo, com insegurança, elas acabam trocando sua liberdade por leis mais restritivas, por até perda de liberdades individuais. Esse é o cenário perfeito para a atuação das bestas opressoras. Bom, voltando um pouquinho ali sobre a Al-Qaeda, que foi o grupo terrorista islâmico, né, que promoveu aqueles atentados do 11 de setembro, tem um detalhe interessante que chama a atenção de nós adventistas, a teologia dos terroristas. Por quê? Veja só, vou comparar com você aqui alguns pontos, trazer alguns pontos que chamam a atenção nesse detalhe. Claro que as ações da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, são
reprováveis, assim, totalmente reprováveis, são absurdas, são assassinas, né? Porém, as crenças deles, aquilo que está por trás, talvez, das suas ações, mas de um modo exagerado e absurdo, são as seguintes. Primeiro, por parte dos terroristas islâmicos, existe uma aversão ao materialismo e ao secularismo da cultura ocidental. Eu pergunto, nesse ponto não estão corretos, de certa forma? Claro que eu tenho que respeitar a vida de qualquer pessoa, tenho que respeitar a escolha que ela faz, mas o materialismo da nossa cultura ocidental realmente é algo condenável, né? As pessoas trocam o ser pelo ter, muitas vezes. 2, a condenação da sensualidade e da imoralidade ocidental. Isso nós, como adventistas, também não aprovamos. E é um sentimento, digamos, compartilhado com eles também, que não concordam com isso. Terceiro, um sentimento contrário ao Vaticano e aos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. E o que mais complica no nosso caso é que temos livros que tratam disso. Pregamos também sobre isso. Quarto, temor de uma possível união entre esses dois poderes, a besta 1 e a besta 2. A gente sabe o que vai dar isso, né? Então, se nos lembrarmos que os muçulmanos não comercializam bebidas alcoólicas, se vestem com modéstia e não comem carne de porco também, certamente um grupo de cristãos virá à nossa mente. E será muito fácil antever a oposição mundial ao remanescente fiel do Apocalipse, que pensa também desse jeito. Claro, o remanescente fiel do Apocalipse não é capaz de matar uma mosca. São pessoas que doam cestas básicas, são pessoas que fazem missão, são pessoas que doam sangue. Mas na hora que a mídia começar a exagerar as coisas e pintar um quadro sombrio desses fundamentalistas, não interessam as boas ações. O que verão são as semelhanças ruins nesse caso, porque, na verdade, não temos nada a ver com esses fundamentalistas terroristas, né, islâmicos, mas temos alguns valores compartilhados. Isso pode ser e será, efetivamente, bem complicado para nós. A revista Veja, 10 anos depois do atentado, publicou uma matéria especial sobre o 11 de setembro, e o texto dizia o seguinte, ó: momentos históricos decisivos ocorrem por uma combinação de fatores. Mudanças demográficas, decisões políticas e econômicas e desastres naturais, por exemplo, podem confluir para que uma sociedade siga por um outro rumo. Olha que interessante. Essas mudanças drásticas podem fazer com que a sociedade vá para um rumo diferente, né? Acabei saindo aqui do ponto do Prezi, deixa eu voltar correndo lá para o ponto em que eu quero ler um texto de Ellen White que está totalmente de acordo com aquilo que o texto aqui da revista Veja trouxe. Veja só. O livro é Mensagens, Eventos Finais, página 9. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. E eu grifei agora esse trecho. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Como dizia a revista Veja, situações assim dramáticas, complicadas, acabam fazendo com que o mover das engrenagens da história acabe sendo acelerado, né? Na mesma edição da revista Veja, a gente vê ali uma definição de fundamentalismo que é bastante complicada, delicada. Veja o que diz ali o texto. Assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Veja, que outro grupo, por exemplo, de cristãos interpreta Gênesis como sendo um relato literal da criação? Que outro grupo entende que o sábado é o memorial da criação, de uma criação literal feita em 6 dias de 24 horas? Então, só porque nós cremos nisso, embora não sejamos terroristas, nós acabamos sendo qualificados também automaticamente como fundamentalistas pela revista Veja, e não só por ela, né? Em 2001, no mesmo ano do atentado, por exemplo, a revista Galileu, uma revista de divulgação científica popular aqui do Brasil, chamou os criacionistas de fundamentalistas. Veja, a mesma palavra que a revista Veja aplica para os terroristas. 8 de fevereiro de 2006, a revista Veja afirmou que a tese bíblica de que Deus criou todos os seres vivos é treva, é algo obscuro. Veja que termos pejorativos. Então, poderemos concluir que a definição geral de fundamentalismo abarca outros grupos religiosos, especialmente aqueles que aceitam a literalidade do relato de Gênesis.
Tem uma outra autora aqui, bastante conhecida no meio acadêmico, que é a Karen Armstrong. No livro Em Nome de Deus, ela diz o seguinte: fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Eu não concordo com ela em todos os aspectos do que ela diz aqui, mas ela traz também à tona aqui o conceito de que fundamentalista é aquele que acredita piamente no relato de Gênesis. Portanto, meu querido, se você pensa desse jeito, se você guarda o sábado, se você acredita que Deus criou a vida nesse planeta em 6 dias literais de 24 horas, você passa a ser tido também pela imprensa secular e por alguns autores reconhecidos como um fundamentalista. Mas não se esqueça que fundamentalista, na visão popular, são aqueles que se explodem matando pessoas em praças públicas. São aqueles que jogam aviões contra edifícios. Esses são os fundamentalistas. Então, lamentavelmente, aquela profecia de Ellen White que diz que nós seremos no futuro execrados, ela é uma realidade. Hoje, ser adventista pode ser em alguns lugares até algo bem visto, né? Por exemplo, aqui em Tatuí, onde eu moro, no interior de São Paulo, dizer que trabalhamos na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, é abrir portas no comércio, por exemplo. As pessoas confiam, admiram, respeitam. TV Novo Tempo, as pessoas respeitam, admiram, mas essa situação no futuro vai mudar, infelizmente, né? Mas está profetizado, está previsto isso, e aqueles que seguem essas doutrinas, que para alguns são fundamentalistas, né, serão execrados. Então, eu tenho que dizer o seguinte para vocês, que antes de melhorar definitivamente com a volta de Jesus, as coisas vão piorar e muito. Então, nos agarremos às mãos de Deus, né? Fortaleçamos nossa comunhão com Deus, porque aqueles que têm realmente Deus na vida não temem nada, nem essas coisas que virão. Porém, Jesus foi tão bondoso a ponto de dizer que realmente passaríamos por uma grande tribulação, uma situação bastante probante, e nós temos que estar firmes. E eu acho que Deus está dando para a gente aqui uma pequena amostra do que pode acontecer no mundo rapidamente, para que nós realmente percebamos nossa condição espiritual e nos preparemos para a volta de Jesus. Então, veja, imagine um liquidificador de ideias. Ponha nesse liquidificador a crise econômica, o cerceamento das liberdades individuais, a mídia amordaçada, o fortalecimento de grupos que torcem pela funesta união entre Estado e Igreja e a aversão pelas minorias fundamentalistas. E tente, então, imaginar o que vai dar essa receita. Cumprimento total das profecias bíblicas. Né? O livro Grande Conflito, página 592, ela diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, ou seja, combatentes, inimigos ilegais. Você percebeu? Os que honram o sábado finalmente serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. E lá, eu mostrei para vocês, em 2006, foi assinada uma lei que tem como combatentes inimigos legais pessoas que vão contra a lei e a ordem. Como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Finalmente seremos culpados pelos juízos que não são culpa nossa, obviamente, não é? Mas eles terão que encontrar um grupo aí para colocar a culpa, né? Prosseguindo aqui, agora avancemos no tempo e vamos ir aqui para o nosso tempo, né? Você percebeu que no 11 de setembro e os desdobramentos desse evento, ali nós tivemos um pequeno ensaio e uma preparação, né, aprovação de leis que no futuro certamente serão usadas com muito mais força, né? Foi um ensaio de coisas que viriam. Eu noto que nesta pandemia o ensaio se tornou ainda mais efetivo. Coisas que lá foram apenas um esboço agora estão sendo quase que finalizadas. Por exemplo, olha só, o governo de Israel considerou a possibilidade de acompanhar, rastrear celulares com eu não vou dizer nem desculpa, porque na ideia deles é algo válido, né? Mas para combater o coronavírus. Então, isso aconteceu também no Brasil. Aqui em São Paulo, eu recebi no meu celular recados do governo, orientações do governo, para evitar aglomeramento, né, aglomeração de pessoas, para não sair sem máscaras, enfim. E se nós saíssemos, né, em alguns lugares mais complicados, como São Paulo, capital, se as pessoas saíssem e fosse detectado que estavam ali em aglomerações, elas receberiam um aviso naquele momento para dispersar. Em outros países, estavam usando drones para fazer esse tipo de coisa, né? Noutros, eu vi também robôs semelhantes a cachorros robôs, né, em praças, chegando ali perto de grupos de pessoas para que elas se dispersassem, saíssem dali.
Então, vejam, são coisas que um ano antes eram impensáveis, eram quase impossíveis. Estamos vendo acontecer nesse momento. Outra notícia aqui, ó, OMS, Organização Mundial da Saúde, indica que notas de dinheiro, né, em papel, podem disseminar coronavírus. E já está havendo uma forte campanha em alguns países, e eu creio que isso pode crescer, né, para a adoção de dinheiro virtual. Aí, meu amigo, não adianta guardar dinheiro embaixo do colchão. Nossa conta bancária será rastreada e pode ser bloqueada em qualquer momento, sob qualquer alegação que envolva riscos, né, e acusações falsas, inclusive. Isso já está crescendo no mundo também, o dinheiro virtual. Estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. Olha só, a declaração do estado de emergência pelo presidente da República permite a suspensão de direitos, liberdades e garantias protegidas pela Constituição. Quem disse que é preciso mudar a Constituição para que haja um decreto dominical? Basta apenas uma medida provisória. Basta apenas uma lei, uma MP, né, como chamamos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem outro nome, mas, enfim, tem a mesma ideia, né? Uma lei que tem que ver com o momento de emergência, é o que está acontecendo agora também. Portaria, aqui é no Brasil, né, prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid-19. Prisões. Não vou discutir aqui se são, repito, né, se são realmente válidas ou não, se são corretas ou não, mas o fato é que a coisa está acontecendo. Polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas, que eu tinha falado agora há pouco, né? Essa aqui foi lá no meu estado natal, Santa Catarina. Polícia utiliza helicóptero e cria tempestade de areia para tirar pessoas da praia, banhistas. Eu vi essa cena, né? O helicóptero chega perto das pessoas ali, faz uma tempestade de areia, as pessoas saem correndo. Gente, é coisa de filme de ficção científica, né? Mas está acontecendo neste momento. Enfim, tantas coisas, né? O Departamento de Justiça norte-americano dizendo que pode suspender certos direitos constitucionais durante a pandemia. Suspender direitos constitucionais. Você percebe? Aquilo que no 11 de setembro aconteceu em pequena escala, agora em grande escala. Disse aqui o Departamento de Justiça, né, de Trump. Ele pediu ao Congresso, o Departamento de Justiça, a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manter indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante o coronavírus e outras emergências. Olha aí, outras emergências. Tem uma emergência grande aí que está fermentando ainda, né, nesse momento, que vai voltar com força, eu já vou dizer para você qual é. Mas o fato, queridos, é que, para quem duvidava que seria possível uma perseguição no fim, para quem duvidava que um país democrático, respeitador das liberdades individuais, fosse protagonizar perseguições e até prisões, não dá mais para duvidar disso, viu? A profecia é plenamente possível neste momento. A verdade é que esta pandemia está servindo de laboratório, de ensaio, para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Os templos, por exemplo, a gente sabe disso, foram fechados de um dia para o outro, com decretos, né? E com o consentimento dos cidadãos, porque estão amedrontados e movidos pelo instinto de rebanho. Com medo, as pessoas abrem mão de suas liberdades. Caminhando para o fim aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do ambientalismo. Na verdade, eu tenho uma palestra em meu canal, quero convidar vocês a assistirem quando tiverem um tempinho, que tem esse título aí, Ambientalismo, a nova religião planetária. O que esse assunto do aquecimento global, mudanças climáticas tem que ver com o decreto dominical, com leis restritivas, tem tudo a ver. Olha só o que diz essa matéria aqui. Covid-19. Mundo emite menos de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. O que eles estão percebendo? Que, durante a pandemia, com as pessoas confinadas, sem dirigir seus automóveis, em quarentena, o mundo está respirando aliviado. Olha aqui, o jornal L'Indépendant da França. Os efeitos espetaculares do confinamento no planeta, né, por causa da Covid. E a matéria diz assim, uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária para forçar as pessoas, os seres humanos, a parar os maus tratos ao planeta. Interessante, hein? Outra aqui, ó. A qualidade do ar na China melhora no período de coronavírus. Outra. Canais de Veneza estão limpos, canais que sempre estão ali sujos, águas turvas, durante a pandemia ficaram assim, ó, cristalinos. Ou seja, o planeta está agradecendo, por um lado,
o que está acontecendo aqui na Terra. Gordon Brown clama por um governo mundial para lidar com o coronavírus. De novo, esse assunto de governo mundial, né? O que já se falava sobre mudanças climáticas, temos que ter um governo mundial, uma liderança mundial, volta agora com força com esse coronavírus. O Gordon Brown é ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Outro que vem falando sobre isso, que foi agente da CIA, inclusive, um economista renomado americano, James Bolton. A crise clama por uma liderança global. O que vocês acham disso? Tudo a ver com o que temos estudado, né? Falei CIA, não, FMI. James Bolton é um economista norte-americano, trabalhou 31 anos no FMI. E ele está dizendo que nós precisamos realmente de uma liderança mundial para lidar com esse assunto. Você acompanhou, acho que de alguma forma, a celebração, né, do Papa na Páscoa deste ano, algo inédito, algo realmente incrível, né? A Praça de São Pedro vazia, somente o Papa e um outro religioso ali com ele. E ele assumiu, então, um protagonismo impressionante, né? Chamando a atenção ao conceder o perdão, a indulgência plenária aos acometidos pelo coronavírus. Do mundo todo, pessoas que estavam morrendo de Covid estavam agora sendo perdoadas mundialmente, né? A gente sabe que isso é muito complicado, porque, biblicamente, somente Deus pode perdoar pecados, seres humanos não têm essa prerrogativa. Mas aqui vemos o protagonismo de um personagem que está em Apocalipse 13, ganhando força, ganhando muita força. Na sua homilia, o Papa disse assim: não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, Deus, acorda, Senhor. Que clamor, hein? Agora clamando pela saúde do planeta. Aliás, quem acompanha aí meu canal, as coisas que eu escrevo, sabe que eu tenho falado já há 10 anos sobre esse assunto do ecumenismo, né? E o Papa Francisco se tornou um campeão desse assunto. Já comento um pouquinho sobre isso. Yuval Harari, esse tem sido considerado um guru moderno, é um judeu, tem escrito livros, e um livro que ele escreveu rapidamente e foi distribuído gratuitamente neste período de pandemia é o Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade. Veja que interessante o que ele escreve aqui, um camarada que é lido por milhões de pessoas. As decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço. Olha o rastreio de celular, olha os drones, olha os robôs, porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O mundo está servindo para isso agora. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas esses não são tempos normais. Qualquer um pode perceber isso. Esses não são tempos normais e eles pedem medidas anormais. É o tempo que estamos vivendo. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que, enquanto por muito tempo os membros permaneceram talvez dormindo, alheios ao que está acontecendo, autores seculares vêm percebendo coisas que talvez nós devíamos ter percebido há muito tempo. Por exemplo, aqui é um outro, né? Yasha Monk é um acadêmico, ele escreveu esse livro aí, Porque o Povo contra a Democracia. Veja que interessante o que ele escreveu na página 15. Existem também anos breves em que tudo muda abruptamente. Novas figuras políticas tomam o cenário, palco de assalto. Eleitores clamam por políticas públicas que até então, até o dia anterior, eram impensáveis. Tensões sociais que por muito tempo fervilhavam sob a superfície vêm à tona numa explosão terrível. O sistema de governo que antes parecia inabalável dá sinais de que vai desmoronar. É o tipo de momento em que vivemos hoje. Todos os autores que analisam a política, a geopolítica, o cenário atual, estão percebendo, não estamos mais vivendo em tempos normais. Alguma coisa muito estranha acontece. E sabem, no século XIX, Ellen White já percebia tudo isso. E eu vejo como impressionante esse texto aqui, ó, do Mensagens Escolhidas, volume 3. Para mim é um texto chave para compreender o momento que estamos vivendo. Ela diz que homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado.
Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, no Apocalipse, declara o seguinte sobre esse tempo. Preste bem atenção agora. Tem esses governantes poderosos, um só pensamento. E ela diz, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo pensamento, o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência, que foi manifestado pelo papado quando, no passado, ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Talvez no século XIX, quando alguns leram esse texto de Ellen White, devem ter pensado, isso é loucura. O que será capaz de unir protestantes, católicos, espíritas, ateus? O que será capaz de criar um laço de união universal, como diz Ellen White aqui, a ponto de que as pessoas entreguem sua liberdade em troca de proteção, que apoiem as decisões arbitrárias da primeira besta e da segunda besta? Que laço de união é esse? Capaz de superar barreiras religiosas, barreiras entre países? Eu costumo propor esse laço aqui. E vem de um outro autor secular, um pensador francês chamado Pascal Bernardin. No livro Império Ecológico, ele escreveu algo que parece que ele leu Ellen White. Ele diz assim: um discurso onipresente monopoliza as mídias e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos, pergunta ele, em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? E aqui, então, ele diz algo mais incrível. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Não parece, com as palavras de Ellen White, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia? Ele chama de princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se constituir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade, e deverá permitir a instauração do quê? De um governo mundial. Tudo o que nós sempre estudamos nas profecias bíblicas e de Ellen White está aqui descrito, pintado, sob a ótica de um filósofo, dizendo que haverá uma religião mundial, um governo mundial e um princípio central unificador, que é justamente o ambientalismo, a nova religião planetária. Pessoas aí de fora estão percebendo claramente isso. O Sínodo da Amazônia, realizado poucos meses atrás, tratava desse assunto, ambientalismo, como defender a Terra das agressões humanas. E aqui vemos, então, o site do Vaticano dizendo o seguinte, que a comunhão com a Mãe Terra, um termo bastante pagão, ressuscitará depois da pandemia. Aguardem por isso. Isso voltará com força. E propostas de um descanso, de uma quarentena semanal, porque vejam só, já que foi perceptível que a Terra se recuperou das agressões por termos uma quarentena, por outro lado, nós teremos que trabalhar duro para recuperar a economia abalada pós-crise, pós-pandemia, fica um paradoxo agora. Como permitir que a Terra descanse, se despolua, se temos que trabalhar duro? A proposta está sendo feita já por alguns governantes, alguns prefeitos, como, por exemplo, aqui no jornal Record, lá do Canadá. O domingo de novo como um dia de descanso. E o prefeito de Guelph, no Canadá, Ken Guthrie, escreveu no Twitter dele a seguinte proposta: apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo, novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que o nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Estão percebendo? A proposta vai ganhar muita força, porque
com a pandemia ficou claro que a Terra e nós mesmos precisamos de um descanso. Então que seja o descanso dominical, já que todo mundo praticamente concorda com esse dia de repouso. E aí o que acontece? O mundo, religioso ou não, ateu ou não, vai concordar com a proposta, porque ela é boa, porque ela foi percebida como sendo benéfica para o ambiente. O Papa disse que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, pode ser uma resposta da natureza ao aquecimento, à crise climática. Veja o argumento ganhando força. Se isso ficar realmente, de alguma forma, comprovado, ou não, mesmo que o discurso não tenha nenhum fundo de verdade científica, mas se esse discurso for aumentado, o que acontece? As pessoas vão ter medo de voltar a uma nova pandemia, de que a Terra possa ser destruída pelo aquecimento global. Então, esse argumento ganha força e as pessoas acabam, mais uma vez, cedendo suas liberdades para que a proteção venha. Testemunho Seletos, volume 2, página 152. O movimento dominical está agora preparando o caminho para, na sombra, seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Sabe, irmãos, uma coisa é certa. A gente vê que, por causas antes insuspeitas, bandeiras, né, como a do decreto dominical, avançam, e avançam rapidamente. Repito, essa pandemia, ela mostrou claramente que coisas que pareciam impossíveis são plenamente possíveis. E eu termino dizendo o seguinte, que Ellen White fala a respeito do preparo para a volta de Jesus, dizendo assim, que nós temos que aguardar pacientemente, trabalhar fervorosamente e buscar a Deus de todo o coração. Se fizermos isso, nós estaremos preparados para aquilo que realmente vem por aí. Não queremos colocar medo em ninguém, não queremos causar sensacionalismo, alarmismo. O que queremos é mostrar que a volta de Cristo se aproxima. É a nossa grande esperança, é a grande solução para nossos problemas e de forma definitiva. O que temos que fazer? Nos preparar, pregar e realmente ter perseverança, paciência, porque logo tudo isso passará. Eu espero que essa enxurrada de informações, que podem ser digeridas depois com mais calma, eu tenho no meu canal lá um sermão inteiro sobre isso, tenham ajudado vocês a perceberem o momento que estamos vivendo e realmente se apegarem firmemente a Cristo para estarmos preparados para a breve volta dele. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe todos vocês, a nós todos, e que o restante dessa vigília seja realmente uma bênção grande em nossa vida.